Olha o Pac-Man, pipopoporapô, popoporapô. Ah, não, velho, aqui não. Tá certo que é come-come, mas essa música eu não tanco. Fase dupla. Salve galera, sejam bem-vindos ao Fase Dupla, o seu podcast de indicação de games. Eu sou o Thiago Loredo e aqui comigo está o Hugo Mendes. É isso mesmo, pessoal. Hoje vamos explorar a história fascinante por trás de um dos maiores ícones dos videogames, o Pac-Man. A origem de Pac-Man. O mascote da Bandai deu as caras lá em 1980, um verdadeiro clássico dos arcades, que fez muita gente gastar fichas e fichas no fliperama, encantando crianças e adultos ao redor do mundo. O cérebro por trás do Come-Come, como ficou conhecido o Pac-Man aqui no Brasil, é o japonês Toru Watani, que queria fazer algo diferente dos games da época, algo que fosse simples, mas atraísse novos públicos. Boatos da época, de acordo com o canal Apert Start, falam que Iwatani teria se inspirado em um disco de hóquei ou até mesmo em uma pizza, para criar seu personagem. É quase certo que, se ele morasse em Minas, a explicação era fácil. Aliás, fala pra gente, Pac-Man tem ou não tem uma cara de pão de queijo? Ô trem bom, um bom Pac-Man no café da tarde. Plataformas e aparições especiais no mundo dos games. Onde será que encontramos o Pac-Man? Bom, ele apareceu em várias plataformas, desde os saudosos fliperamas até os controles domésticos como Atari, Nintendo e recentemente nos celulares modernos. E não para por aí, Thiago. Pac-Man também deu o ar da graça em games como o famoso Smash Bros, o game de luta da Nintendo. Pode crer, o bicho era nervoso, saía no soco com geral sem perder a amizade. Além disso, a franquia possui uma variedade de jogos derivados para todos os gostos e públicos. Vale ressaltar que um dos títulos mais marcantes de Pac-Man, o Pac-Man de PlayStation 1, também ganhou um belo remake que atualmente está disponível para Nintendo Switch. Esse era da hora, era um jogo de coletar coisas, parecido com o Crash Bandicoot. Bons tempos. Quem diria que hoje dá para jogar Pac-Man em qualquer lugar? A galera dos anos 80 ia achar isso feitiçaria. Não é feitiçaria. É tecnologia. Para tudo, cara! Você já estava esquecendo do mais novo jogo do Pac-Man, não é? Pac-Man Chomp Champs é um Battle Royale onde até 64 jogadores podem jogar simultaneamente. Os jogadores podem caçar uns aos outros e também os famosos fantasmas, como sempre. O mais interessante aqui é a nova arte do jogo e seus gráficos muito bonitos. Ele está disponível para todas as plataformas, incluindo o Steam e o Nintendo Switch, é claro. Pac-Man em outras mídias. No cinema, Pac-Man fez participações especiais em filmes como Pixels, de 2015, e Detona Ralph, de 2012. Quem diria que a nossa bolinha amarela favorita conquistaria as telonas, hein? Ele teve um desenho antigo da mesma criadora dos Jetsons, o estúdio Hanna-Barbera, chamado Pac-Man, o Comilão. Mas acho mais bonita aquela animação Pac-Man e as Aventuras Fantasmagóricas, de 2013. Essa eu não conhecia, mas achei bem bonita. Pode crer, temos também uma aparição breve dele no filme Guardiões da Galáxia Volume 2. E a aparição do Futurama? Mano, hilário, hein? Nossa, essa eu nem lembrava. Curiosidades. Recentemente foi anunciado o filme live action do Pac-Man, sem data de estreia definida. Além disso, Pac-Man também teve diversas aparições, como em museus, perfumes, jogos de tabuleiro, desfiles de moda e entre outros. Um verdadeiro fenômeno que se estende além do universo dos games. Você sabia que cada um dos fantasmas de Pac-Man tinha um nome diferente? Blink, o vermelho, Pink, o rosa, Ink, o azul e Clyde, o laranja. Olha só, se bem que na hora de fugir eu nem ia pensar nos nomes deles, né? No dia 21 de maio de 2010, em homenagem aos 30 anos de Pac-Man, a empresa norte-americana Google decidiu homenagear o jogo na forma de seus famosos Doodles, em que é possível jogar dentro do próprio site, é muito divertido.
Toda vez que eu ia no Google, ficava jogando, era irado. Pode crer, eu adorava esse jogo. Mas então, qual o veredito? Pac-Man marcou uma geração de gamers por sua simplicidade e carisma, que continua a encantar jogadores de todas as idades, mas sem sombra de dúvida, o primeiro game do fliperama é o que mais marca os nossos corações. Viva Pac-Man! Este clássico dos clássicos está mais do que recomendado. E assim, com esta incrível análise e recomendação, nos despedimos de mais um episódio. Até a próxima fase. Valeu, até a próxima fase!